Oi, oi! Seja bem-vindo ao nosso projeto de final de ano, onde eu vou ensinar vocês a aquarelar e bordar esse projeto do Sabiá Laranjeira. E eu tô muito emocionada aqui, porque literalmente, né, eu sentei pra gravar a aula pra vocês e o Sabiá Laranjeira, que foi a fonte de inspiração desse projeto, começou a cantar aqui no nosso jardim. Então, esse evento, né, está sendo oficialmente abençoado. E eu recebi uma pergunta sobre o evento, né, se para fazer o sabiá é necessário você saber aquarelar. E não, né, gente? Justamente por isso, né, que eu estou gravando essa aula. Eu vou ensinar vocês o passo a passo do início ao fim do Sabiá Laranjeira, tá? E foi exatamente pensando, né, nas pessoas que não têm noção nenhuma, na verdade, né, tanto de aquarela no tecido quanto bordado livre, né, que eu criei, então, o projeto do Sabiá Laranjeira. Ele é um projeto bem minimalista. Vocês podem estar fazendo, então, somente o sabiá, não, né? Eu coloquei realmente como opcional, se vocês quiserem, então, acrescentar os elementos. Eu particularmente amei assim, mas juro pra vocês, tá, que eu fiquei muito em dúvida se eu iria colocar os elementos, porque só o sabiá bem minimalista também ficou muito bonito. Então fica a critério de vocês. E o meu objetivo principal, tá, com essa aula é que você faça, não só que você assista essa aula. Eu sei que tem muitas pessoas, né, que tem muita vontade de fazer, mas tem medo de não conseguir. Ou às vezes não tem muito tempo, né, devido às demandas do dia a dia. Então, eu criei um risco bem simples, bem rápido, sabe? Que qualquer pessoa mesmo consiga fazer. É só você separar aí, ó, meia horinha e você, ó, vai tirar de letra, vai conseguir fazer. Então, se você é essa pessoa, né, que passou aí o ano inteiro falando, né, esse ano eu vou aquarelar e bordar, vou tirar um tempinho, vou fazer, e chegamos no fim do ano e você não fez nada, esse projeto foi literalmente pensando em você. Talvez se você nunca teve um processo criativo de aquarela e bordado, você pode pensar que são só apenas habilidades artísticas, né, artesanato, mas eu te garanto que é muito mais. No meu caso, foi assim, e de muitas pessoas também, de muitas alunas, né? Na verdade, a maioria das pessoas, né, que eu me conectei, das minhas alunas, elas decidiram se conectar com a aquarela no tecido e o bordado livre devido à sua energia terapêutica, capaz de reduzir ansiedade, depressão, traz alívio, né, pro acúmulo de estresse, proporcionando então uma onda fortíssima de relaxamento, né? E por que, né, então, que a aquarela e o bordado faz isso? A aquarela em específico, né, como é uma pintura onde a gente utiliza a água, ela trabalha as nossas emoções, que muitas vezes está abalado, né? A gente às vezes não tem controle do nosso emocional, a hora que a gente vai ver, a gente já tá desabando, explodindo, chorando, não está sabendo lidar com as coisas do dia a dia, né? Com as sensações que fluem no nosso corpo. Nos ajuda, então, a lidar com esses momentos, nos ajuda a nos conhecer melhor. Então, a aquarela no tecido, né, trabalha as nossas emoções em específico. E o bordado livre, né, é 100% meditativo. Devido, então, ao foco absoluto que a gente tem na hora que a gente está bordando, ao movimento repetitivo que a gente faz, que precisa ter muita calma, muita paciência, precisa estar presente, prestando atenção naquilo que você está fazendo, porque senão, né, você vai errar, você vai se furar, não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Então, realmente, né, para quem se permite se conectar e experienciar, porque é só dessa forma que você vai entender o que eu tô falando, né? Só de ouvir e escutar as pessoas comentarem, você não vai, né, entender o que é essa sensação, esse bem-estar, essa calma, essa paz, esse silêncio absoluto dentro de nós que é gerado, né, durante o processo criativo e nos acompanha, então, durante o nosso dia, nos ajudando, então, a tomar melhores decisões, ter mais foco, né, nas nossas ações, mais consciência, mais alegria, mais paz interior. Então, realmente, vai muito além. É algo muito profundo que trabalha dentro de nós. E, quando trabalhado dentro de nós, ecoa para o externo, abençoando não só nossas vidas, mas as vidas de outras pessoas, né, que convivem com a gente, que tem contato com a nossa arte. Então, realmente, assim, é um privilégio muito grande poder estar aqui compartilhando esse conhecimento com você. E é exatamente por tudo isso, né, que eu decidi ensinar e criar então a Jornada da Mariposa Rosa. Porque por mais que através dos tutoriais gratuitos, né,
Você consegue, então, ter a experiência, aprender, você consegue replicar, depois utilizar esse conhecimento que você adquire em outras coisas, em outras artes. Mas eu criei, então, um curso específico para aquela pessoa que fala assim: não, realmente, eu entendi que isso vai abençoar a minha vida, vai me ajudar a me tornar um ser humano melhor, ter uma qualidade de vida melhor. E eu tenho tido então a oportunidade, né, de me conectar com pessoas maravilhosas, ouvir histórias e depoimentos maravilhosos por pessoas, né, então, que estão transformando as suas vidas somente por causa de um processo criativo, né, por se dedicar às vezes meia horinha por dia. E um exemplo muito lindo, né, que eu separei aqui para compartilhar com vocês é o da Cássia, onde ela veio compartilhar comigo então, né, que ela tá super animada pra aprender a aquarelar no tecido e fazer o Sabiá Laranjeira, porque ela tem memória afetiva com o pai dela. E o projeto Sabiá Laranjeira surgiu de uma forma muito bonita, gente, igual eu comentei com vocês no início do vídeo, né, que tinha o Sabiá cantando. Agora ele deu uma pausinha. E particularmente, assim, eu sempre fui muito conectada com a natureza, tenho uma paixão enorme, amo apreciar, mas eu não conheço muito, sabe, assim, os nomes em específico, sabe? Se eu olhar, eu acho bonito, aprecio, mas se você me perguntar qual é aquele passarinho, muitas vezes eu não vou saber responder, conheço alguns só. E o sabiá, eu nunca tinha visto assim. Hoje eu tinha visto, mas eu não sabia que era um sabiá, sabe? E entrando a primavera, um pássaro começou a cantar aqui em casa, né? Onde eu moro é rodeado, assim, tem muitas plantas, muitas árvores, né? Muitas flores. Então, mas muitas mesmo, gente. E então tem muitos pássaros, né? Tem várias famílias de pássaros que moram aqui nas árvores, muitos ninhos, né? E um dia normal, onde tinha um passarinho cantando aqui no quintal, eu filmei ele, né? Porque realmente era muito lindo, muito alto, né? Não dava pra ver, mas era muito alto. E aí eu filmei e postei no Instagram. E foi muito legal, né? Porque após eu filmar, ele começou a cantar de novo. E eu cantei uma música que minha mãe sempre cantava pra mim quando eu era criança. Provavelmente vocês vão conhecer, que é aquela assim: sabe, ela na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. E, gente, sério, eu cresci cantando essa música, ouvindo essa música. Então, ele começou a cantar, me veio essa música na cabeça e eu cantei alto pro Jean, né, que é o meu companheiro. Daí eu falei: você conhece, amor, essa música? Daí ele: ah, não, e tal. Daí eu cantei pra ele, continuei cantando. E no que eu peguei o meu celular, uma amiga minha que também é bordadeira e especialista então em bordado de passarinhos, né? Ela borda em folhas. Ela comentou no vídeo que eu tinha acabado de postar também. Ela escreveu: Sabiá. Aí eu chamei o Jean e falei: amor, olha isso aqui. O passarinho não cantou. Aí nisso eu cantei a música do Sabiá, mas eu não sabia que era um Sabiá. E aí, olha o que a Bianca comentou: sabiá. Então esse passarinho que tá cantando o dia inteiro aqui na nossa casa é um sabiá. Que incrível. E aí eu fui pesquisar então, né, pra ver qual era o passarinho, pra eu, né, quando eu avistasse ele por aqui, saber que era ele que tava cantando e, né, conhecer também a espécie. E aí, né, eu descobri que era um sabiá laranjeira. E a partir desse momento, então, assim, eu me apaixonei ainda mais, né? E a ideia desse evento, tá? Era criar um projeto natalino. Porém, eu confesso que nos últimos anos eu não venho me conectando muito, né, com o Natal em si. Principalmente, né, porque a minha perspectiva em relação ao Natal mudou muito. Ainda gosto, adoro o Natal, mas realmente mudou muito a minha perspectiva. Mas eu também queria muito criar um projeto agora pro final de ano e o Natal tinha tudo a ver, né? E eu sei que vocês adoram também riscos natalinos. E aí eu passei então a procurar algumas referências, né, para ter algumas ideias para criar esse risco natalino para vocês. E aí, passando de repente, pá, vejo um sabiá laranjeira aquarelado, né? Mas daí era no papel. Era uma proposta bem parecida, só que era só a pintura em aquarela. E também tinha alguns flocos de neve, coisas mais relacionadas ao Natal. Aí, naquele momento, meu coração pulsou e falou: não, faz um sabiá, faz um sabiá. Eu falei: tá, mas quem é que vai querer fazer um sabiá laranjeira de Natal, né? Será que as pessoas vão entender a proposta? Será que vai fazer sentido, né? E eu, ao mesmo tempo eu também queria criar uma arte no qual a gente pudesse apreciar, não só no Natal, que a gente pudesse ter ela pendurada, exposta, né, na nossa casa durante todo o ano, né? Porque geralmente
Decorações natalinas a gente utiliza no fim do ano e depois deixa guardado o ano inteiro. E na minha perspectiva, a arte ela tem que ficar na parede, tem que ficar exposta, né? Então naquele momento eu falei, não importa, é o que é, não vai ser projeto de Natal, vai ser um projeto de final de ano, né? Porque a minha proposta realmente é estimular as pessoas a fazerem a aquarela e o bordado. Está muito mais além, né, do Natal. Então foi aí que eu decidi fazer o Sabiá Laranjeira. E eu coloquei, né, um lacinho dourado, coloquei, né, umas flores secas para conectar, né, e trazer um pouco mais dessa essência, então, de festas mesmo, de encerramento de ciclo e início de um novo ciclo. Mas eu espero que essa arte te acompanhe por muito tempo e que quando você vê ela na tua parede, você se lembre de apreciar. Apreciar a vida para um segundo, para ouvir muitas vezes um pássaro cantar, para ver uma borboleta voar, uma abelha, um mosquitinho que seja, apreciar uma flor, ver a chuva cair ou então, né, se você não tiver a oportunidade de se conectar com a natureza, né, que é a energia primordial, que ao menos então você consiga fazer uma pausa para respirar e apenas sentir, né, o fluxo da vida, a vida que está acontecendo nesse exato momento dentro de você. E a partir do momento então que você pausa para respirar, você volta para o momento presente, para o momento real e percebe que tá tudo bem aqui no agora. Que você não é as circunstâncias da vida, você não é o passado que acompanha os teus pensamentos, nem o futuro que ainda não chegou, mas a ansiedade vive criando ele na tua mente, muitas vezes, né, criando coisas que a gente não quer que aconteça. Mas, mais do que isso, eu quero que você tenha a experiência real de sentir todos esses benefícios que o processo criativo da aquarela no tecido e o bordado livre podem te proporcionar. Esse foi o meu propósito, sabe? Quando eu decidi me especializar na aquarela no tecido e bordado livre, eu só estava procurando alguma coisa que me ajudasse a sentir paz. A minha vida parecia que estava de cabeça para baixo, principalmente o meu emocional, né? Meu emocional, ele estava totalmente abalado, não estava sabendo lidar, parecia que estava assim desabando tudo e eu não sabia o que fazer. E a única coisa que eu queria era só encontrar alguma coisa que pudesse me ajudar a silenciar os meus pensamentos para eu conseguir ter clareza e foco do que eu ia fazer da minha vida, sabe? Ter uma direção a seguir, ter um propósito maior do que só viver para trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta, sabe? Era assim que tava a minha vida naquela época. E o estresse estava me consumindo, já estava afetando o meu relacionamento e eu queria encontrar uma solução. E quando eu comecei a ouvir falar que o bordado livre era uma ferramenta meditativa e terapêutica, a primeira coisa que eu fiz foi experienciar e na minha primeira experiência eu já tive a conclusão, né? Eu já senti esse benefício e foi assim, amor à primeira vista, né? E eu nunca mais parei de fazer, então realmente eu dediquei todos os meus dias a partir daquele momento. Então realmente eu passei a dedicar a minha vida, né, a me especializar, porque realmente eu tive muita facilidade de aprender. E como eu já aquarelava no papel, já tinha uma conexão muito forte com a tinta e o tecido, né? Eu quis experienciar, então, a pintura em aquarela no algodão cru. E eu gostei bem mais, porque eu aquarelava no papel, mas era raramente. E depois que aquarelei no tecido, eu nunca mais parei também, então foi aí que eu uni os dois. E eu posso dizer que o meu objetivo foi alcançado. Isso não significa que eu nunca mais tive ansiedade, que eu nunca mais tive estresse, mas eu aprendi a lidar com eles não me dominam mais. Uma, porque eu mantenho uma rotina diária, né? Lógico que tem dias assim que eu não consigo mesmo fazer, mas sei lá, de 7 dias da semana, 5 eu pratico, né? Nem que seja sentar e fazer um pontinho, ou fazer uma pinturinha, ou fazer um estudo, alguma coisa do tipo. Então, naturalmente, esse bem-estar e estar aqui no momento presente passou a ser algo natural na minha vida. No início, né, era mais difícil, mas agora já é algo natural. Eu só estou aqui agora o tempo inteiro. Não fico mais perambulando na minha mente, né? Por mais que às vezes ela venha, eu aprendi a não focar nela por causa do bordado, que me ajudou a trabalhar o foco. E foi por causa então de toda essa transformação que eu vivi na minha vida. Eu falo que é uma autotransformação, é um autoconhecimento, não é só você aquarelar e bordar,
né? Realmente é uma transformação interna. E foi por causa disso, então, que eu decidi ensinar e compartilhar todo o conhecimento que eu venho adquirindo, então, durante essa trajetória. E foi assim que surgiu a Jornada da Mariposa Rosa. Já quero aproveitar também, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão aguardando esse momento, para contar para quem não sabe que nós vamos estar liberando hoje também a nossa oferta de Black Friday para quem quer entrar na Jornada da Mariposa Rosa, então, e de uma vez por todas adquirir essa liberdade criativa, né? Conseguir criar suas artes do absoluto zero através da aquarela no tecido do bordado livre. E quem entrar para a Jornada da Mariposa Rosa, então, vai estar ganhando um super presente, que é a especialização de foto bordada, o meu último curso que eu lancei agora em setembro, onde eu ensino, né, a transformar qualquer foto em bordado, em específico, então, para trabalhar com encomendas, que é para quem, então, né, quer fazer do bordado a sua fonte de renda extra ou principal. E na especialização de foto bordada, né, eu ensino não só o processo criativo, mas eu ensino a como você se posicionar como uma autoridade, né, no nicho de foto bordada, a como você se comunicar com a sua cliente, né, precificação, formas de envio, formas de pagamento. Vamos também ter um módulo somente, né, específico pro marketing em si. A gente vai estar ensinando então até tráfego pago, criação de site, sabe? Então é realmente algo muito profissional. E a especialização de foto bordada, ela tem o valor de R$ 1.000. Então quem adquirir a Jornada da Mariposa Rosa vai estar ganhando um curso de R$ 1.000, tá? A especialização ela não fica disponível sempre. A gente abriu a oportunidade quando a gente lançou. Vamos estar liberando essa oportunidade agora na Black Friday e depois vai fechar, tá, as inscrições e não vai ser mais possível estar entrando. Aí só o ano que vem e também não tem uma data para estar passando para vocês. Então, se você quer iniciar o teu ano de forma transformadora e radical, fazendo o que você ama, fazendo algo que beneficia não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas, então fiquem até o final, tá bom? Onde eu vou estar passando todas as informações certinhas para você. Mas então agora, bora pro processo criativo. Bom, gente, então eu já tô aqui com o meu risco, né? No caso, eu tô aqui com as minhas versões de riscos. O que vocês receberam é esse daqui. A primeira versão que eu tinha feito ele com o peitinho um pouco mais cheio. Mas como os que eu visto aqui sempre são bem magrinhos, eu dei, né, uma reduzida aqui na barriguinha dele. E um detalhe muito importante é o quê? Não necessariamente você precisa passar o risco do galho e das folhinhas, tá? Eu fiz essa marcação aqui, caso você queira, né, passar, tudo bem. Só que aqui, né, eu vou estar fazendo a aplicação. Então, eu particularmente vou passar só o sabiá, tá? Caso você queira fazer aquarelado e bordado essa parte aqui também, você pode, tá? Aí, então, vai do seu processo criativo. Mas no nosso tutorial, então, a gente vai estar utilizando a aplicação. Então, eu tô com um tecido já cortado, do tamanho. E o meu risco, ele tá tão excelente que eu não vou precisar nem colocar uma mesa de luz, tá? E um detalhe muito importante, gente, para esse passo a passo é vocês utilizarem uma caneta térmica ou, né, fantasminha, como vocês costumam chamar. Por quê? Como é uma arte com bastante pintura em aquarela, né, e a gente também trabalha um pouco de transparência, fica bem delicado, é muito importante apagar o risco no fim, né? Se você não tiver, é claro, não tem problema, mas aí tenta utilizar uma lapiseira ou um lápis grafite para estar passando em vez de utilizar uma caneta esferográfica, tipo colorida, azul, vermelha, cores desse tipo, ou até preta mesmo, sabe? Não utilizem cores tão fortes para depois o seu risco não ficar aparecendo, né, na conclusão final. Eu vou passar o meu com a caneta térmica, porque depois daí eu vou apagar, tá? E também, mesmo que você for utilizar a caneta térmica, não forcem ela, sabe? Passa também de uma forma bem sutil, só pra você realmente conseguir enxergar, né?
Quando eu vou fazer pintura em aquarela, eu gosto muito de utilizar um bastidor de plástico com parafuso, tá? Para prender o meu tecido. Porque eu acredito que facilita, tá? Na hora da aplicação. Não acontece de borrar, sabe? Se acontecer de molhar, que nem no caso aqui é a mesa, né? Que eu tô por baixo. Então, vamos supor que molhe com água. E aí, você acabe deslizando o teu tecido. Isso pode atrapalhar o teu processo criativo. Mas se você não tiver, não tem problema, tá? No caso aqui também, como é um lugar localizado, se você quiser utilizar, né, o bastidor que você vai utilizar para emoldurar, pode também. Eu criei o risco colocando uma base, né, de um bastidor redondo de 16 centímetros. Mas o meu, por exemplo, é um bastidor formato janela, né? Eu não coloquei o janela na folha do risco, só porque eu sei que é mais difícil, assim, né, de todo mundo utilizar o janela. Mas se você tiver a oportunidade de emoldurar o teu em um bastidor de formato janela, eu acredito que é assim, perfeito. Porque traz aquela energia de que o sabiá tá cantando na sua janela, literalmente, né? Então, realmente, fica a teu critério, tá? E aí, como eu ia falando, se você não tiver um bastidor de plástico e quiser utilizar no bastidor que você vai usar para emoldurar, pode usar, porque a aquarela ela não vai correr o risco de expandir e tocar, né? Então, na tua moldura. E aí, então, eu apertei, né, ó, o parafuso. É muito importante, gente, você deixar o tecido bem esticado, né? Como eu sempre falo. Lembra um pandeirinho, né? Até quando você toca assim, ele faz... Então, quanto mais esticadinho tiver o seu tecido, tanto para aquarelar quanto para bordar, melhor, tá? E aí, tá bem preso. Vou deixar aqui do ladinho. Vou pegar o meu godezinho, vou usar o meu godê de concha. Então, aqui, ó, eu já tenho água limpa, tá? A lista de materiais do evento que a gente vai estar utilizando foi enviada pro e-mail de vocês. Caso vocês não tenham visto, está lá. E, por sinal, a gente reenviou a lista de materiais junto com o risco, tá? Então, é só vocês verificarem lá que vai ter um lugar para vocês estarem acessando para baixar a lista de materiais também. Mas então eu vou estar utilizando uma aquarela marrom, um marrom mais escuro. E o laranja, né, pra gente estar aquarelando a barriguinha. Se você não tiver laranja, você também pode estar utilizando um outro tom de marrom mais pro cerâmico, assim. Mas o ideal, né, como é o sabiá laranjeira e ele tem a barriga laranjinha, é utilizar então essas duas cores. O marrom mais fechado, mais escurinho e o laranja, tá? Eu vou estar utilizando também aquarela em bisnaga, mas você pode utilizar qual aquarela você tiver na tua casa, tá? Sempre recebo muitas perguntas. Ah, eu posso utilizar lápis aquarela, posso utilizar silk, pode ser aquarela escolar, qual é a melhor marca? Nesse momento, gente, utilize o material que você tiver. E conforme você for se especializando, for criando mais intimidade, você vai adquirindo, né, outros materiais. A única coisa que eu aconselho, tá, é você utilizar a tinta específica para aquarela, a pintura em aquarela, que é o quê? Uma tinta que ela dilui com água, né? Até porque a pintura em aquarela, como já diz o nome, é a pintura com água, pintar com água. Então, se você não utilizar essa técnica, não vai ser pintura em aquarela, vai ser qualquer outra pintura, menos pintura em aquarela, tá? Então, a única coisa que eu te aconselho é que você priorize, né, ter uma tinta aquarela. Existem diversas marcas, de diversos valores, desde escolar até a profissional. E vale muito a pena você investir numa tinta aquarela, porque ela dura muito. Essa aqui mesmo que eu tenho, né? Foi um kitzinho que eu comprei, eu acho assim, que vai fazer uns 4 anos, pra vocês terem ideia. E eu uso muito, 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 muito. Tipo, tem mais aquarela nas minhas artes do que bordado, né? E agora que, assim, algumas cores estão acabando, tipo, acabou umas 3 cores, sabe? E eu vou ter que, né, começar. E eu vou começar a pensar em comprar uma outra aquarela. Então, vale muito a pena o investimento, tá bom? Às vezes vocês acabam não comprando, utilizando outros materiais e no fim acaba sendo mais caro. Então, utilizem o material correto, né? Porque vai ser benéfico para vocês em todos os sentidos. Então, o que eu vou fazer vai ser dar um pinguinho de marrom.
E um pinguinho de laranja. Não precisa ser muito, porque a gente vai usar bem pouco, né? Vai até sobrar tinta aqui no caso. A tinta aquarela, né, a gente prepara de acordo com o processo criativo. Às vezes a gente quer ela mais cremosa, às vezes a gente quer ela mais aquosa, né? E como que funciona, então? Quanto mais água você coloca, mais transparente e mais líquida ela fica. Quanto menos, mais cremosa e menos transparente, tá? No caso aqui, eu quero ela meio termo, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ativar. Eu vou pegar um pouquinho de água com o pincel, água limpa. E ó, vou mexer aqui pra ativar a tinta, tá? E aí aqui no caso, ela tá em uma textura de creme, que é um pouco mais líquida do que a original, né, que vem na bisnaga. Se você estiver utilizando tinta de pastilha, é a mesma coisa. Só que aí você vai, né, molhar o teu pincel igual eu fiz aqui, vai ativar a sua tinta ali mesmo, né, na pastilha. A tinta que amolecer, você vai pegar um pouquinho e vai levar pro teu godê, tá bom? E vai espalhar igual eu fiz aqui. Vou lavar o meu pincel. Por mais que a água aqui ficou laranjinha, ainda eu consigo utilizar aqui no marrom, porque não vai interferir muito na cor, tá? E essa, então, é a base, tá? Da tinta que a gente vai estar utilizando, já tá pronta. Vou trazer meu godê pra cá. Tô com um paninho, tá? Pra enxugar o meu pincel. Eu gosto de utilizar um paninho, porque daí eu reutilizo, né? E aí, então, vou pegar a tinta com o meu pincel. O ideal é você utilizar um pincel, tá? Que tenha uma ponta fina, de preferência específico para aquarela no tecido, para você conseguir, né, fazer a delimitação, a marcação bem certinho, o contorno, né? Bem certinho. E eu vou começar, então, aplicando a tinta, meio que contornando, sabe? Mas com cuidado pra gente não passar dessa linha aqui. O ideal é você nem chegar muito aqui, porque a gente vai depois trazer esfumando, tá? Eu trabalho muito esfumado nas minhas artes, porque eu gosto muito desse efeito degradê, sabe, na aquarela? Que é, começa mais escuro e vai ficando mais clarinho. E pintar a aquarela no tecido é diferente de pintar no papel, porque o tecido ele é mais rígido, né? Então, até o pincel, se você estiver utilizando um pincel para aquarela bem molinho, eu tenho alguns ali que eu acho meio ruim, sabe? De aplicar no tecido. Porque daí a tinta ela demora para fixar mesmo, para se conectar com o tecido, por assim dizer. E aí eu vou fazer meio que um contorno assim, ó. Bem grosso mesmo, não tem problema. O ideal é só você tentar manter o máximo possível a linha, né, para você não passar do risco. E aí com cuidado em movimentos meio circulares e bem de leve também para você não estragar o seu pincel. É por isso que eu gosto de usar esse cintel sintético, porque pro tecido ele é muito bom, porque ele é mais rígido, sabe? Ó, não vou lavar o pincel, vou pegar só um pouquinho de água com o pincel. Não está encharcado, se estiver muito encharcado daí pode atrapalhar. Se você já colocar a água aqui que a gente pegou com o pincel, a tinta pode expandir e aí essa tinta mais escura que a gente aplicou agora vai sumir e, enfim, pode acontecer de borrar, porque daí vai encharcar de água. Então eu sempre venho um pouquinho mais longe, ó. E aí eu venho esfumando, ó. Vou molhar aqui de novo o pincel. E aí com essa tinta que tá mais grossa e o pincel ele já vai ficando mais molhado, eu vou meio que espalhando, ó. Você pode vir puxando, sabe? Ou movimentos circulares
ou bem de levinho, você vai dando leves pinceladas e trazendo essa tinta que tá mais grossa, né, mais acumulada para dentro do seu desenho. Vou pegar mais água. E o que acontece, né? Como a gente não vai trabalhar a textura das penas, né? A gente não vai fazer muitos detalhes. Eu quis criar esse efeito degradê para dar mais vida, né, pro desenho. Se a gente só pintasse de marrom, por isso que é importante, se você passar um marrom muito escuro, né, pode ser que você perca um pouco dessa sensibilidade do desenho, da delicadeza em si, sabe? Então, fazer o degradê vai trazer essa delicadeza, tá? Aí eu peguei um pouquinho mais de tinta marrom e eu vou aplicar, ó, pra escurecer um pouco mais. E observem, ó, que eu não passei da linha, que é a parte onde vai ser o laranja, tá? Então... E eu vou pegando, ó, água com cuidado, mas é bem pouco, né? Igual eu já expliquei pra vocês. E agora eu já vou descer aqui pro rabinho, porque eu quero o rabinho um pouco mais transparente. Uso bem a pontinha do pincel, por isso que é importante o pincel ter essa pontinha. Que se fosse um pincel quadrado, aqueles que é específico para pintura, artesanato, tipo pintura em tecido, né? Que é aquele da Tigre, aquele que é o cabinho amarelo, assim. E são umas cerdas mais rígidas, quadradas. Eu acho mais difícil, né? Porque daí ele não tem como você alcançar mesmo. Ele é quadradão. Mas se você tiver só ele, você pode tentar. Às vezes você já tem um tamanho menor, aí você troca de pincel, né? Ou utiliza um tamanho menor de pincel. Vou pegar um pouquinho mais de marrom. Quero dar mais uma escurecidinha aqui nas costas. E aqui também no contorno. Porque daí o que acontece? Depois que a aquarela ela seca, ela clareia pelo menos um tom, tá? Então, às vezes, se você ficar com medo também e não colocar muita tinta, pode ser que depois que seque fique muito transparente, tá? E se você não colocar um pouquinho mais, igual eu tô fazendo aqui, ó, do marrom, pode ser que depois que seque fique só uma linha, sabe? Vai secando e o pigmento vai se espalhando. E aí vai ficar tipo só uma linha, então não vai ficar o efeito degradê certinho. Então é muito importante que pelo menos, né, vá do escuro e vai clareando. E o que a gente vai fazer agora é deixar secar, tá? 100% essa primeira parte. O que você pode fazer para adiantar o seu processo, para você conseguir acompanhar o vídeo agora, é secar com um secador de cabelo, tá?
Se você utilizar na temperatura quente, vai secar bem rapidinho. Só que daí, se você tiver passado com a caneta mágica, vai apagar o teu risco e aí você tem que passar o risco de novo nessa outra parte, onde você vai continuar o processo. Se você secar com o ar frio, também vai secar, só que vai demorar um pouco mais, mas seca, tá? E aí não vai apagar o teu risco, você não precisa passar de novo. E aí então fica a seu critério, tá? Ou então você deixa secar 100%. No meu caso, eu vou deixar secar natural, porque está um dia super quente e eu estou gravando essa aula à tarde, né? Porque se eu gravar à noite, vocês não vão conseguir visualizar muito bem. Então, como eu tô gravando agora à tarde e tá um sol rachando lá fora, eu vou colocar a minha arte no sol mesmo. Eu vejo ali um lugarzinho que tá batendo sol, coloco com cuidado, né, num lugar que esteja limpo para não sujar. Coloco a minha arte ali, 10, 15 minutos já vai estar seca, tá? E aí eu volto então pra gente fazer essa outra parte. É muito importante que esteja 100% seco. Se você tiver com dúvida, tá? Que está meio úmido, espere secar ou continue secando com o secador, tá? Porque se não tiver 100% seco, a hora que a gente vir com a outra cor da tinta, ela vai expandir, né? E vai, então, se misturar com o marrom. E no caso, eu não quero que se misture. Porém, como é um passarinho, gente, também ficaria muito legal, eu acho, muito bonito, né? Se as cores se expandissem, né? Se agora eu já viesse aqui com o laranja e passasse, e mais ou menos assim a tinta laranja ia se misturar ali com o marrom. Mas eu quero uma arte bem delimitada, bem marcada certinho, cada parte. Então eu vou deixar secar, tá bom? Olha, gente, que solzão. Vou colocar aqui, ó. Ó, bem na minha sacadinha, um lugar que não vai bater sujeira nem nada. E ó, é nesse espaço aqui que o sabiá mora. Olha isso, gente. Que coisa mais linda, né? Então eu vou deixar meu sabiá aqui pra fazer companhia. Gente, sequinha então, vou dizer que acho que deu menos de 10 minutos, tá? E olha só como o aspecto, ele fica diferente depois que seca. E reparem aqui, ó, que aqui no meu, mesmo eu aplicando, né, até mais tintas aqui, ó, aquela hora, perceba como que o contorno aqui ficou tipo uma linha um pouco mais escura. Não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, mas acho que sim. Eu, particularmente, prefiro que não fique assim. Porém, ficou de uma forma, assim, aceitável. Acho que, assim, o mais legal da pintura em aquarela é essa questão da aceitação, né? Porque muitas vezes, né, não fica 100% do jeitinho que você imaginou. A aquarela, ela tem praticamente vida própria, né, gente? É a energia da água em si. Então, ela é muito fluida, né? E quando a gente seca com o secador de cabelo, pode acontecer também, né? Da forma em que a aquarela seca ficar diferente. Por isso que eu coloco secar com o secador de cabelo só quando é uma urgência, ou eu tô aquarelando à noite, ou, por exemplo, né, eu tenho realmente um prazo para finalizar aquela arte e preciso então ir fazendo tudo no mesmo dia, né? Ou tá tempo de chuva, porque se não, eu sempre deixo secar natural, tá? Vou só verificar, ó. E geralmente também o tecido ele tende a dar uma voltadinha, né? Então eu dou mais uma ajustadinha, dá mais uma apertada aqui. Show! O que a gente vai fazer agora é aplicar o laranja. E a minha tinta, ela já deu uma leve secadinha. Então eu peguei um pouquinho mais de água com o pincel, ó, e ativei ela, tá? O que eu vou fazer é pegar um pouquinho da tinta laranja, vou pôr aqui no outro. Sempre que eu vou trocar de uma tinta para outra, eu enxago, tá? Tiro o excesso, pelo menos, para não poluir a outra tinta. E vou pegar um pinguinho de marrom e vou misturar para eu criar um tom. Na verdade, é esse tom aqui que fica, tá? Ó, misturando o marrom mais escuro com o laranja. E eu vou fazer essa cor, só que vai ficar um pouquinho mais alaranjado porque eu coloquei menos marrom. E eu vou deixar essa misturinha aqui do lado
Pra não ficar assim, aquele laranjão, sabe? Pra ficar algo mais natural. Então eu vou pegar a tinta. E o que a gente vai fazer então agora, gente? É muito importante tomar cuidado nessa parte, tá? Fazer com calma. Vou até dar um zoom aqui, peraí. Aí, pra vocês conseguirem enxergar bem de pertinho, tá? O que eu vou fazer também, já que já tá bem sequinho aqui, vai ser virar, porque pra mim é melhor. E aí agora eu vou aplicar o laranja aqui então. Mesma coisa que a gente fez com o marrom, só que eu vou tomar um pouco mais de cuidado, porque agora a gente não quer que o laranja encoste no marrom, tá? E eu também quero uma barriguinha um pouco mais transparente, né? Conforme ela vai descendo ali. Então, ó, aqui eu quero bem laranja no peito, né? Vou pegar mais tinta. O tecido, ele chupa a tinta, né? Então, por isso que a gente acaba até utilizando um pouco mais de tinta quando a gente trabalha com aquarela no tecido. Diferente do papel, que às vezes um pinguinho você trabalha ali a arte toda, né? Mas o tecido a gente acaba utilizando mais tinta. E mesmo assim, eu considero que seja pouco, né? Ó, e aí agora aqui, vou usar bem a pontinha do pincel. Essa parte, né, de esfumar, até onde vai, fica algo assim também que eu quero deixar bem livre, tá? A critério de vocês. Usem a criatividade de vocês, se vocês quiserem pintar tudo marrom, tudo laranja. Pintem também, né? Mas aí são técnicas diferentes e eu acho legal vocês conhecerem as técnicas, né? E verem o universo de possibilidades que vocês podem trabalhar com a pintura em si. Descer um pouquinho mais aqui. Foi enxaguar, tá? Sequei. Vou pegar um pinguinho de água. Vou colocar aqui, só para tirar o excesso. Mas eu vou vir aqui em cima, com cuidado. E vou espalhar aqui, ó. Se você fica com medo, tá? Da tinta encostar e expandir, enfim. Se tiver bem sequinho, não vai acontecer isso, só se você realmente invadir ali a parte marrom, né? Mas você pode deixar, então, uma linha bem fininha de branco, porque a proposta desse risco é esse efeito em blocos, assim. Então, eu particularmente, eu gosto que tenha, né, essa separação de uma cor para outra, mas é possível, super, super possível, você aquarelar e encostar as duas cores, né? E elas não vão se expandir, tá? Se você tiver deixado secar bem certinho. E aí, ó, bem devagarzinho eu vou aproximando, bem sutil. Pegando água, igual a gente fez no marrom, tá? Não muda nada agora. A única coisa que muda é o cuidado. Mas a gente também já estava tendo que ter anteriormente, porque se sujasse de marrom pro lado de cá, pensa, né? Ia tá marrom agora, onde tá laranja. E aí, aqui, ó, no risco, ele já começa a abrir um pouco, né? E aí as cores naturalmente já vão ficando mais distantes, elas não se encontram aqui no rabinho. Vou lavar o pincel para eu tirar um pouco mais do excesso da tinta que tá nele. Vou pegar um pouco mais de água, que no caso não está limpa, tá levemente alaranjada. Mas já é mais limpa do que se tivesse com a tinta aqui no pincel, né? Ó, fica bem transparentinho.
Aí eu venho puxando aqui dessa parte que já tá com mais tinta. Ó, quando eu vou chegando aqui onde eu não quero que tenha tanta tinta, eu limpo o meu pincel, tiro o excesso da tinta, lavo ele, seco. É muito importante depois que você lavar, tá? Você secar. Nesse caso que a gente não quer muita água no nosso pincel, tá? Se você não secar, vai estar com muita água nele e a hora que você colocar aqui, a água pode expandir. Pode acontecer, tá? E pode acontecer que não, mas todo cuidado nesse momento é pouco. E o que a gente vai fazer agora é a mesma coisa, colocar lá no sol rapidinho para secar e aí o próximo passo já vai ser ir pro bordado. Bom, o sabiá então tá bem sequinho, tá? E eu já coloquei então o meu bastidor no suporte pra gente tá passando pro bordado. O suporte para bordar, gente, é muito legal, principalmente para fazer, né, alguns pontos em que a gente precisa ter as duas mãos livres. Hoje mesmo, por exemplo, a gente vai estar fazendo nó francês e ajuda muito você ter as duas mãos, tá? Pra tá fazendo nó francês. Então, a primeira coisa que a gente vai bordar vai ser o biquinho, tá? Eu coloquei 3 fios de linha de meada, tá? E eu não sei se vocês repararam que eu não coloquei agulha na lista de materiais. Eu sempre esqueço. Mas eu acredito que é porque, assim, eu sou muito de boa com essa relação de agulha, sabe? Eu não fico, assim, muito preocupada com a numeração. Eu tenho já algumas agulhas, na verdade, assim, uns 3 tamanhos diferentes, sabe? E eu uso elas, assim, para todos os bordados praticamente que eu faço. E eu acredito que a agulha também, né, é a forma mais fácil de você saber qual agulha você usar, é você prestar atenção que o ideal é que a mesma largura da agulha seja da quantidade de fios que você vai utilizar. Porque, por exemplo, se você usar uma agulha mais grossa e, por exemplo, um fio de linha de meada, vai ficar um buraco muito grande na hora que você estiver bordando, né, no teu ponto. E no acabamento final, então, no resultado final do teu bordado, não vai ficar muito legal. Então, acho que é só mais ter essa noção básica, né? Se você visualizar que tá ficando um buraquinho, né, mais espaço, passou o fio e ainda assim dá pra ver, né, o buraquinho da agulha, então quer dizer o quê? Que a agulha tá muito larga, pega uma agulha menor, sabe? E, por exemplo, se você for bordar com um fio de linha de meada, o ideal é que seja a agulha mais fininha que tiver. Então, eu acho assim que nessa parte da agulha isso é bem simples, tá? Então, eu fiz um nozinho de costureira para a linha não escapar. E a gente vai iniciar, então, o nosso ponto aqui na primeira linha. E vai ser um ponto bem simples, na verdade, esse. Só fazer um pontinho reto, entrando aqui na ponta do biquinho. Aí, agora, eu vou vir aqui embaixo. Esse aqui com o marrom, tá? E vou entrar no mesmo buraquinho. E no meio, vou fazer a mesma coisa. Entrei no mesmo buraquinho. E aí, pra você finalizar o seu pontinho, geralmente eu passo, né, a agulha por baixo do ponto. Esse aqui não tem muito onde a gente prender, então eu dou umas 2 voltinhas. Não puxo muito pro ponto, né, não desfazer, não enrugar. E aí, dou mais um pontinho e passo a minha agulha por dentro, tá? Da voltinha. E dou mais uma apertadinha. E aí, corto. Eu faço isso, tá? Sempre que eu vou trocar de linha. Que nem, por exemplo, agora, a gente vai estar utilizando o begezinho para dar uma luz, sabe, dentro do biquinho. Por quê? Ele não é marrom, né? É quase um bege mesmo. Mas eu não quis fazer o biquinho dele todo bege, porque eu achei que não ia ficar muito boa na paleta de cores. Mas você pode estar fazendo o begezinho se você quiser, tá? Eu vou daí colocar um begezinho aqui dentro pra preencher, e aí já vai dar uma luz, né? E esse acabamento que eu acho legal.
tô usando 2 fios de linha de meada. E aí, aqui, em vez de eu entrar no mesmo buraquinho, eu vou entrar um pouquinho mais pra dentro, ó. Bem quando estiver finalizando mesmo o encontro dos pontos, tá? E vou fazer mais um. Mesma coisa. E vou agora também dar um nozinho aqui embaixo, tá? Para o olho, eu vou utilizar 6 fios de linha de meada. Estou com uma agulha mais grossinha, tá? E a gente vai fazer o nó francês agora. É um dos meus pontos preferidos. Se você quiser, antes de vir fazer aqui no passarinho, pegar um paninho, né, um outro lugar e treinar, se você nunca fez, né, o nó francês, faz, né, esse movimento que eu vou ensinar agora pra vocês algumas vezes. Eu, no início, quando eu quis aprender o nó francês, né, porque eu achava lindo, mas às vezes eu não conseguia fazer e deixar bonitinho, eu comecei, então, a fazer mais dele, né? Eu lembro que eu fiz um bordado que ele era só preenchido de nó francês, de vários tamanhos, sabe? De várias formas, assim. E aí eu fiquei craque no nó francês, agora eu amo fazer ele. Então, né, se nesse exato momento você achar, tipo, nunca tiver feito, né, e achar difícil fazer, vai antes, né, em um outro pedacinho de tecido, faz umas 5 voltas, umas 10 voltinhas ali, e aí depois você vem e faz. A hora que você achar que tá bom, né, que pegou o jeito, você vem aqui no sabiá e faz, tá? Bom, então, eu gosto muito de, né, utilizar as duas mãos para fazer o nó francês. Eu seguro a linha, venho com a agulha, tá? Assim. E dou uma volta na agulha. E a gente vai fazer isso 3 vezes. 2, 3. E agora, então, eu continuo segurando a linha. Até dou uma seguradinha assim, né? Com cuidado para o nozinho também não voltar, não desfazer. E também não aperto muito, tá? Nem aperto muito e nem deixo muito frouxo. E aí você vai entrar no mesmo buraquinho, tá? Pra prender. A gente tá fazendo um nozinho, né? E vamos prender ele. E aí, eu vou segurando o máximo que der, assim, pra não escapar, pra não voltar ao ponto. E aí, tá feito, então, o nosso nó francês. Porém, como só é um ponto, né, aqui no olhinho, a gente vai ter que prender, então, a linha pra ela não escapar lá no biquinho, tá? E aí, faz o nozinho do mesmo jeito. Só que daí eu não dou muitas voltas, não. Eu só dou uma voltinha e já faço o laço. Pra não ficar muito escuro daí, né? Porque como tem bastante fio, 6 fios de linha, pra não aparecer. E agora, então, eu tô com a linha branca, só que eu vou usar só um fio de linha de meada, tá? Então, eu tô utilizando, ó, uma agulha bem fininha. Essa agulha aqui, eu utilizo ela pra quase tudo. E eu bordo com 1 fio a 2 fios, tá? E o que a gente vai fazer é entrar no meio do nosso nó francês. Então, você pode até usar o teu dedo, sabe? Pra você conseguir apoiar o ponto, pra ele não ficar fugindo. E aí, olha lá, consegui. Você entra bem no meinho, que daí fica bem fácil, tá? E o que a gente vai fazer agora, então, é um nó francês também, só que com 2 voltas na agulha, tá? E vai entrar bem no meinho também, novamente. Mesma coisa, tá? Se você não conseguir entrar bem no meinho, tenta entrar o mais próximo, assim, que você conseguir. Mas o ideal, né, é ter um pontinho no olho, ou no meio, ou mais acima, assim. O meu ficou, tipo, mais pra esquerda, mas ficou bonitinho, que ficou centralizado. E aí, a mesma coisa, você prende lá atrás. Cuidado pra não puxar, tá? Muito forte o nó francês, porque senão ele aperta, escapa, e aí não dá certo. Você não pode deixar nem muito solto e nem muito apertado. O bordado tá pronto, mas pra mim, né, o resultado final só é depois que a gente apaga
a caneta térmica para o desenho, né, ressaltar. Então, eu vou ali bater o secador, que eu não tenho uma tomada muito aqui perto. E aí, eu volto, então, pra gente tá colocando os elementos. Bom, gente, e assim, né? Agora pra gente passar pra parte de adicionar os elementos, uma coisa que eu aconselho muito, assim, eu acho que faz muita diferença, é a você fazer a aplicação depois que você tiver feito o acabamento no teu bastidor, né? Pra você não precisar virar ele, porque que nem no meu caso, eu utilizo o acabamento embutido, que é igual esse daqui, ó. Então, né, eu preciso apoiar geralmente o bastidor na mesa. Se tiver bem coladinho, dependendo, né, do acessório que você utilizar, pode ser que fique tranquilo. Ou se você fizer num lugar bem macio também, tomando bastante cuidado, pode ser que daí não solte e não estrague. Mas o ideal, tá, é você fazer o acabamento primeiro. Eu até pensei nessa aula gravar rapidinho para vocês, né, mostrando como fazer, mas daí ia ficar uma aula, gente, muito longa. As minhas aulas geralmente elas já são longas pelo fato de eu gravar para iniciante e realmente explicar assim, nos mínimos detalhes, sabe? Eu não vou explicando só os takezinhos, eu mostro o tempo real, como que é, porque às vezes a pessoa ela pensa que é ela que tá demorando demais, ou né, fica com dúvida se tá certo ou não do jeito que tá fazendo. Então eu mostro assim, sem acelerar o processo, do jeitinho que é. Então, né, eu decidi não gravar o passo a passo do acabamento. Uma formiguinha para realmente essa aula não ficar com 5 horas. Mas se você entrar para a jornada, né, dentro da jornada também, eu tenho algumas aulas específicas, né, aonde eu ensino a fazer o acabamento. E aí eu decidi que esse sabiá, né, que eu fiz hoje com vocês, eu vou deixar ele assim, bem minimalista, e eu não vou colar os elementos nele para eu não ficar com duas artes iguais. E eu tenho uma proposta diferente, então, do sabiá com e sem elemento, tá? E o que eu fiz com muita coragem foi tirar os elementos, né, do primeiro sabiá que eu fiz, com muito cuidado, porque como eu utilizei, né, a cola pano, eu na hora que eu decidi usar a cola pano, porque eu tô sem a cola Kate, eu fiquei em dúvida, né? Eu falei, será que vai segurar? Será que vai fixar bem? Mas essa cola, ela é tão boa, gente, que eu utilizo ela pra tudo, sabe? Pra colar, nossa, muitas coisas. E eu falei, bom, ela é boa, né? Vou fazer um teste. E usei ela. Gente, pra tirar, deu até um trabalho, assim. Eu tive que tomar bastante cuidado, sabe? Pra não estragar. Mesmo eu tendo outras, tive que tomar cuidado mesmo pra realmente não estragar, não danificar e também não estragar, né, a arte. O caule de madeira que a gente vai estar utilizando, o meu ele é orgânico mesmo. Eu encontrei ele, achei super lindo e trouxe pra utilizar. Cortei ele do tamanho, né, que eu acho ideal aqui para minha arte. Você pode usar o tamanho da sua preferência. E passei um verniz em color fosco para manter, então, né, essa aparência da madeira. E também para proteger, né, do tempo e da umidade. Vou estar utilizando algumas flores secas que eu colhi, gente, vindo da praia e realmente assim, eu parei na árvore para ver a flor sem estar seca. Tinha uma flor lilás assim, coisa mais linda e me chamou a minha atenção o formato dela. E eu parei para ver. No que eu parei para ver ela, eu vi que a árvore estava cheia da flor seca e quando ela seca, ela fica assim nesse aspecto totalmente diferente, muito lindo, sabe? Então eu colhi algumas, trouxe para casa, eu tenho até um pouquinho guardado, mas eu já sei onde fica a árvore agora também. E esses dias eu passei e ainda tinha lá. Eu falei, olha isso aqui legal. Fiquei apaixonada por essa árvore. Enfim, vou estar utilizando as flores secas, tá? E você pode utilizar também o que você quiser. Você pode usar miçangas, alguma decoração natalina, se você quiser focar a arte pro Natal, né? Enfim, se você quiser, você também não precisa usar. Você pode deixar só assim, com o caule, que eu também acho a coisa mais linda. E vou estar utilizando daí um lacinho dourado, que eu fiz ele, tá? Com fitinha mesmo, pra dar um arzinho assim, mais de festa. E para trazer então daí, né, esse clima mais então de Natal, algo assim, eu tô utilizando folhinhas naturais mesmo de pinheiro, tá? Que eu colhi então no mesmo dia que eu tava indo. Na verdade, eu tava indo colher a folhinha de pinheiro e encontrei as florzinhas. E aí, enfim, né?
peguei só as pontinhas, tá? Bem no fim mesmo, assim, da ponta, pra ficar pequenininho, porque é bem grande, né, as folhas. E aí, deixei do tamanho que eu acho ideal, tá? Eu realmente medi aqui, ó, por exemplo, o que que eu fiz? O que que eu faço, né? Antes de colar, eu venho e coloco pra ver se vai ficar legal a minha ideia, a minha proposta. E, tipo, coloco no lugar pra eu visualizar. Se eu achar que fica legal, aí eu colo, né? Eu não vou colando e depois eu falo, ah, não gostei do jeito, queria tirar, porque senão vai virar uma bagunça. Então, eu já sei os lugarzinhos que vão ficar. E você pode também estar utilizando outras folhas, se você não tiver folha de pinheiro, tá bom? Use a sua imaginação. E a primeira coisa que a gente vai colar, então. Ah, e um detalhe também sobre a cola pano é que depois que ela seca, né, ela é branca agora, tipo cola escolar, só que mais forte. Então, quando ela seca, ela fica transparente. E ó, ficou com o relevo, né? Tá escurinho assim, porque é da cor da florzinha, né, que saiu. Mas, ó, olha onde tava o caule, tá vendo? Então não fica um relevo, sabe? Como se você estivesse utilizando a cola quente. Mas se você tiver a cola quente e quiser usar, fica a seu critério também, tá? O que eu não aconselho muito é a Tec Bond só, porque a Tec Bond ela pode espalhar pelo tecido e aí vai manchar. Então eu já sei, né? No risco de vocês eu fiz ali a marcaçãozinha, né? Então é só vocês darem um pinguinho ali. E aqui também. E eu vou colocar. Você tem que colocar um pouquinho, uma quantidade boa assim de cola, para poder segurar. Pronto. Agora então vamos colocar nossa madeirinha. E eu coloco assim meio por cima, tá? Dos galinhos, para tampar ali onde a gente colou, né? Aí vamos ver aqui o lacinho, onde vai ficar. Eu acho que eu vou pôr o lacinho mais aqui para baixo do que da primeira vez que eu colei no caule, para tampar. Porque que acontece? A primeira vez eu colhi um pouco antes de gravar a aula. E aí as minhas folhinhas, né, de pinheiro secaram e não ficaram verdinhas. Mas mesmo assim ficou bonitinho, né? Aquela corzinha mais seca. E até porque essas aqui também vão secar. Mas eu queria muito, né, ter essa experiência de estar com elas verdinhas, porque daí trouxe uma corzinha, né, pra nossa arte que tava na paleta de cores mais terrosa. E ó, vou estar colocando então 2 dessa vez, não vou colocar 3 não, porque as folhinhas de pinheiro tá maior, tá? Então, o lacinho, mesma coisa. É meio assim, não tem como você grudar muito forte, né? Por isso que eu já coloco uma quantidade de cola legal para ela se espalhar. Mesmo que pegue mais assim a pontinha, né? Se a cola for boa, vai segurar. Lindo, né? E é isso então, gente. Um grande beijo.
mais uma vez, gratidão. Vou deixar, tá? Passando aqui um takezinho, então, de como que o sabiá laranjeira ficou pronto. Beijão!